Isto aqui. Bom dia, bem-vindos já ao terceiro episódio do podcast Make It Happen. Hoje temos como convidado o Tiago Gago. Tiago, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado. Hoje vamos falar um bocadinho sobre exercício. Queres começar, Tiago? Ok, então é assim, eu acabei por trazer aqui algumas definições de exercício que acabam por balizar um bocadinho que é a minha intervenção nesta área. E aquela que acaba por ser basilar para mim, acaba por ser uma que foi o mais difundida pelo RTS, através do Tom Purvis, que será a utilização de uma força externa para, de forma estratégica, produzir esforço interna. Ou seja, é esta forma de aplicação da força que vai, de alguma forma, gerar uma adaptação, que se quer positiva, obviamente. E depois existem outras definições que, a meu ver, acabam por complementar esta, que tem muito por base a mecânica do exercício e que de alguma forma dão aqui outras nuances a este conceito, nomeadamente o Doug McCuff, que acaba por falar um bocadinho no fitness e na saúde, que, ou seja, eles devem caminhar de forma paralela, ou seja, tu estás a fazer um exercício que te está a melhorar o teu nível de fitness e neste caso será a forma como tu consegues lidar com os desafios acima da tua atividade de repouso. Terás também que estar a contribuir para a tua saúde e quando não consegues fazer isso, isso já não se encaixa tanto naquele conceito que será o exercício físico. Portanto, um exemplo disso são pessoas que, deixa-me lá utilizar aqui palavras mais simpáticas, que acabam por, vamos falar de desportistas, não é? Ou seja, eles aumentam rapidamente o seu nível de fitness, não significa que eles estejam a contribuir para a sua saúde. Portanto, já sai fora aqui um bocadinho desta ideia de que é o exercício físico. Portanto, tem que haver sempre estas duas vertentes. E tendo por base aquela questão mais da dominares o que é uma força externa, o tipo de forças externas que podes utilizar para atingir estrategicamente a produção de força interna, que é força que produzes pelo teu músculo. Não sei se está interessante esta forma de abordar o exercício, mas é aquela que eu utilizo na minha prática e que a mim pelo menos faz mais sentido. E dentro do exercício, como é que tu defines o treino de força? Que exemplos é que utilizas? É assim, aqui, tudo acaba por ser treino de força nesta perspectiva. O que difere são os cenários em que a força se manifesta. Se tu tiveres, nós gostamos de chamar treino de flexibilidade ou treino de potência, no fundo acaba tudo por ser força. Ela acaba sempre por se expressar e mostrar em cenários diferentes. Portanto, eu acabo por considerar que tudo acaba por ser força, não é? A forma como nós a expressamos e os cenários em que escolhemos com que ela se desenvolva é que acabam por ser diferentes. Ok. Porque nós, por exemplo, com cargas altas, baixas, velocidades mais rápidas, treino excêntrico, treino supramáximo, amplitudes completas ou parciais, podemos ter diferentes adaptações, não é? Sim, vai depender um bocadinho, deixa-me pensar, tu tens, nós com o treino de força, ou seja, vais ter aquelas adaptações que serão mais ao nível da tua estrutura e que é uma adaptação àquele estímulo em específico. Tu queres atingir um equilíbrio dinâmico, ou seja, uma homeostase para aquele estímulo em particular. Um exemplo que eu costumo dar é, por exemplo, tu criares um calo numa mão. Aquilo é uma adaptação que tu deste tempo a que ela acontecesse. Se tu aplicares um estímulo que viola um bocadinho a tolerância daquele tecido,
se calhar vais criar uma borrefa, não é? Portanto, todo o tipo de adaptações visa um bocadinho esta ideia de tu atingir sempre a tua normalidade, a facilidade para aquela tarefa em particular. Ok. E dentro do treino de força, há adaptações específicas, como eu falei há bocadinho. Queres falar um bocadinho sobre isso? Então é assim, nós como falamos muito do músculo, acaba por ser aqui o nosso principal ator, as adaptações que nós vamos ter vão ser a esse nível, né? E temos sempre um crescimento do próprio músculo, ou seja, o aumento do número de sarcómeros em série. Vais ter também ali um crescimento radial, que tem a ver com o aumento da secção transversal do músculo, e depois vais também otimizar a nível metabólico essa estrutura. E portanto acaba por ser um bocadinho essas adaptações que são mais estruturantes e que pelo menos eu procuro quando trabalho com os meus clientes. Obviamente tu depois tens também um subproduto do treino de força e está demonstrado, por exemplo, que tu tens adaptações a nível cardiovascular produzindo treino de força mais tradicional sem que tenhas que subcarregar esse próprio sistema através de uma atividade que nós chamaríamos cardiovascular, como a corrida, que se calhar depois já sai fora daquele conceito de exercício físico, que muitas vezes acaba por ser um fator que melhora o teu fitness, mas a tua saúde acaba por sair um bocadinho prejudicada se não souberes dosear essa mesma corrida. No outro dia estava a ver um estudo em que tinham pegado numa equipa e eles chamam a preparação geral de base dos atletas foi só feita com treino isométrico, ok? E não, às vezes não é preciso, para ganhar condição física, andar ali a correr ou estares a fazer grandes macacadas nas bicicletas, etc, né? Sim, tu tens o músculo vai ser o teu principal ator, não é? Como eu já referi. Agora, tu depois vais ter uma cascata de consequências desse próprio trabalho e uma delas vai ser ganhos ao nível cardiovascular e sentires que estás mais capaz, não é? A esse nível. Dentro das adaptações também específicas, eu trabalho muito com os meus atletas da equipa de futebol americano, a parte da rigidez dos tendões, da ativação agonista também e a transmissão de força lateral através do trabalho plimétrico também e velocidade. Ou seja, sim, tu tens uma série de estruturas que vão ser que vão beneficiar do teu trabalho de força, nomeadamente os tendões, não é? Aí também vai depender muito da dose que tu aplicas sobre essas estruturas. Estavas a referir também outro aspecto que era, quando falaste na lateralidade, Era a transmissão de força lateral, a capacidade Ou seja, diz? Explica-me só o que é que consideras essa... Não, é a transferência de força do tendão para o músculo. Ok. Ok. E depois vai haver diferentes adaptações em termos do sistema nervoso central e do periférico, não é? Consoante tu depois tens adaptações a nível neural para esse treino em especial. E aí será importante que haja aquela questão da voluntariedade e que tu realmente consigas criar um cenário de treino onde possas desenvolver um maior foco interno, ou seja, aí estás a tentar trabalhar a força em particular, mas depois vais tentar desenvolver aquilo que tu ganhaste a nível de músculo, com tarefas mais específicas para aquilo que será a tua realidade, no teu caso será o futebol americano, mas aí já vais precisar de desenvolver o teu skill, ou seja, e aqui agora entramos um bocadinho nesta questão do transfer, não é? Tu
consegues trabalhar a capacidade de produção de força, mas depois tem que haver digamos, um cenário mais específico para aquilo que é a tua realidade da atividade, não é? E não significa que tu só por fazeres uma leg extension, vamos utilizar aqui um exemplo, vais rematar melhor, não é? Mas provavelmente se estiveres a dotar aquela musculatura de maior capacidade de gerar tensão e depois conseguires integrar isso num treino mais específico para o remate, eu acredito que tu vais fazer aqui o transfer que é necessário, né? que é a produção de força, que é aquele output, e depois tens que criar um cenário para orquestrar tudo aquilo que são as variáveis da especificidade da tua ação, do teu desporto. Mas para isso tens que criar estes cenários menos integrados, não é? Em que desenvolves também essas questões e tens essas adaptações também a nível neural que estavas a referir. Tem que se complementar, não é? O treino de força e a parte do skill, não é? Eu acho que sim, tem que ir lado a lado. Lado. Às vezes até seria interessante teres alguém que trabalhasse a parte mais da força numa equipa, ou seja, estes aspectos mais analíticos, e depois alguém que integrasse isso no cenário mais específico da modalidade, não é? Se calhar até precisavas de 2 profissionais que trabalhassem em equipa para terem essa... para conduzirem, digamos, o treino de uma forma mais plena e mais positiva para os atletas. E não só focares numa parte ou só focares na outra, eu acho que elas caminham as duas lado a lado, e é importante saberes perceber que tens que fazer as duas, não é? Mas também pode haver um transfer negativo, não é? Que muitas vezes até acontece isso, quanto mais perto do topo, não é? Às vezes mexer ali em algumas coisas piora. Talvez porque muitas vezes nós tivemos aquela ideia errada de imitar o movimento do desporto em si, não é? E acabamos por subcarregar aquele movimento num cenário de ginásio, pensando que isso vai trazer uma transferência positiva para o exercício, mas se calhar estás só a prejudicar o teu gesto, aquele padrão motor que realmente tens é que o praticar nas condições em que o vais executar no dia de jogo, não é? Estás de alguma forma ali a poluir ali o teu programa motor, não é? Não estás a limar da forma correta. Que ele pode ser alterado, não é? Para pior, neste caso. Sim. Existe, eu não sei se chegaste a ver, mas aquela história dos jogadores de beisebol, não é? Que eles metem o donut no taco de beisebol para ficar mais pesado e treinavam com aquele peso adicional no taco. E depois eles foram comparar digamos, o sweet spot, que é o ponto em que tu bates com o taco na bola e que supostamente dá-te as melhores condições de projetares a bola, e eles verificaram que quando tu fazias, ou seja, quando voltavas à tua normalidade e tiravas aquele donut, tu perdias aquele sweet spot, ou seja, tu estavas de alguma forma ali a prejudicar a tua técnica daquele gesto, daquele skill específico do beisebol. E isto parece que ainda continua a acontecer muito, não é? Nós subcarregamos gestos específicos de alguma modalidade num ginásio, pensando que vamos estar a criar um transfer positivo para depois aquilo que acontece no jogo, quando provavelmente está a acontecer o contrário, estás a criar uma adaptação se calhar negativa, ou não estás propriamente a caminhar no sentido da pessoa melhorar aquele skill em particular. Não sei se me fiz entender. Sim. E o que acontece muitas vezes é que basta o simples para haver resultados, não é? Por exemplo, uma leg extension com trabalho excêntrico tem um transfer positivo para as mudanças de direção, e que é um simples exercício, não precisa inventar muito para haver adaptações positivas, não é? Isso mesmo. Agora, temos é que se calhar mudar só esta ideia de que
treinar o movimento com sobrecarga vai trazer um transfer positivo. E isso parece que não acontece, não é? O treino de força é o treino de força, ou seja, nós conseguimos melhorar o output, a produção de força, mas depois aquilo que tem tudo a ver com o skill específico tem que ser treinado no campo, não é? E a repetição, creio eu. Eu não estou muito ligado à parte desportiva, mas é isso que indicam os estudos que têm sido feitos. Em termos de dose, risco, benefício, vamos entrar um bocadinho por aqui. O que é que tu achas que acontece muitas vezes dentro da nossa área, em termos de dose? Ok, então, para já nós temos que nos libertar um bocadinho daquilo que somos nós, não é? Nós muitas vezes levamos as nossas crenças para o nosso local de trabalho e é aquilo que nós gostamos, aquilo que funciona connosco e quando nós estamos a trabalhar com o indivíduo passa tudo a ser sobre o indivíduo, é ele que nos dá as respostas sobre aquilo que vai ser a dose indicada para essa pessoa em particular. Todos os exercícios têm um risco e têm um benefício e muitas vezes a dose que nós atribuímos desse exercício é que vai de alguma forma criar este potencial risco do próprio exercício. Obviamente, se eu subcarregar uma pessoa com um determinado exercício, provavelmente estou a aumentar o risco daquele próprio exercício. A pessoa se calhar não tem tolerância para aquele volume, para aquela quantidade de exercício que foi realizada na sessão. Portanto, aqui mais do que estarmos a quantificar valores, temos é que assumir uma posição de que, ok, a pessoa vai-nos trazer essas respostas, cabe-nos a nós tentar perceber qual é que é o nível de tolerância daquela pessoa, perceber que, ok, todos os exercícios têm um risco e têm um benefício. Eu quando estou a realizar um exercício com aquela pessoa, tenho que minimizar, obviamente, os riscos e aumentar os benefícios. E tenho que dosear para que aquela quantidade que eu estou a atribuir à pessoa não se transforme num veneno. Isto é quase como aquela questão da vacina, não é? Tu estás a pôr o vírus na pessoa, mas numa quantidade mínima para que ela consiga criar adaptações para combater o vírus. Obviamente, se tu colocas uma dose muito grande desse vírus, não vais criar uma adaptação positiva à pessoa, ela não vai desenvolver a sua imunidade, vai morrer desse veneno. E o exercício acaba por ser um bocadinho isso, não é? Nós temos que perceber qual é que é a dose mínima que realmente nos traz os maiores benefícios em termos de saúde para aquela pessoa. E para isso nós temos que deixar de levar aquilo que são as nossas crenças e passarmos a olhar a pessoa como, digamos, como a entidade que nos traz as respostas. É ela que nos vai dizer aquilo que é o mais indicado para aquele corpo, para aquelas articulações e temos que avaliar. A partir da avaliação é que nós vamos começar a tentar perceber o que é que faz sentido para aquele corpo. Portanto, eu não consigo dar-te números, nem consigo quantificar isto, são ideias que acabam por ser gerais, mas que nós temos que refletir sobre elas para depois, quando realmente estamos com os nossos clientes, conseguirmos ter essa noção e perceber que temos que talvez atribuir numa fase em que não conhecemos aquele corpo o mínimo necessário para termos os maiores benefícios com essa dose mínima. O que acontece muitas vezes é que o volume numa fase inicial é tão grande que aquilo acaba por dar asneira, não é? Nós acabamos por pôr a jeito, não é? Muitas vezes fazemos promessas aos nossos clientes que acabam por ser irrealistas e as próprias pessoas também, quando chegam até nós, também querem esses resultados rápidos e nós somos um bocadinho levados por essa onda de querer mostrar rapidamente resultados à pessoa. A pessoa provavelmente vai melhorar o seu fitness, mas não vai melhorar a longo prazo a sua saúde. Não é?
Exatamente. E nós temos de ter atenção, não podemos dar grandes doses a um cliente que treina, por exemplo, 4 ou 5 vezes por semana e dar grandes doses diariamente, não é? Sim, isto faz parte da fase do anabolismo, catabolismo. Tens que encontrar aí novamente aquele equilíbrio dinâmico, não é? Senão estamos sempre a levá-lo para baixo. Este equilíbrio dinâmico tem que ser encontrado e tem que ser particularizado para aquela pessoa. Tiago, vou-te pedir que partilhes connosco 3 livros que aconselhos para o pessoal da área do fitness. Ok, olha, eu acabei por trazer mais livros. Tenho aqui um que é o Clinical Atlas of Human Anatomy, que acaba por ser um livro bastante ilustrativo de anatomia, porque utiliza realmente, estava aqui à procura aqui de uma imagem que fosse mais ilustrativa. Isto são imagens de cadáveres, para quem não é muito suscetível a este tipo de imagens, e que realmente complementa bastante livros de anatomia que se calhar a maior parte já os terá. Muitas vezes nós vemos sempre aquilo de uma forma muito desenhada e às vezes falta-nos, pelo menos eu sinto essa necessidade de ver num corpo realmente como é que aquilo é. Depois aqui um livro de mecânica, que é do Resistant Institute, que é os fundamentos da mecânica do exercício, que já é um livro que também é bastante conhecido e que fala muito destas questões também do exercício, da dose, do risco, e que aborda muitas questões interessantes que acho que deviam ser do conhecimento da maior parte se não todos os profissionais do exercício físico. Depois para a fisiologia neural, os princípios of Neuroscience, do Kandel, que é, digamos, a Bíblia que nós temos e que nos permite perceber aqui como é que funciona o nosso sistema nervoso. Depois, tenho mais 2. Okay. O Body by Science, do Doug McCuff. Nós estivemos a falar aqui da definição do exercício, do fitness, da saúde e também aqui não sei se lhe poderíamos chamar um método, mas de algumas evidências que ele fala ao nível do exercício que trarão grandes benefícios para a saúde e que poderão ser replicadas para a população em geral. E depois, aqui outro, que este também é estruturante, que é o Joint Structure and Function, que acaba por ser um livro que aborda muito da parte da mecânica, da física, e que depois também está dividido por zonas do corpo e que complementa muito do nosso trabalho e realmente acaba por ser um livro que nós podemos consultar muitas vezes para nos ajudar com a nossa prática. Obrigado. Tiago, onde é que podemos encontrar o teu trabalho? Nas redes então é assim, eu faço parte da PTX, que é uma marca que foi criada para mim e pelo Gonçalo. Nós temos um estúdio na Baixa de Faro e podem nos encontrar no Facebook, Personal Training Excellence ou PTX, porque realmente não sei se escreverem as duas devem chegar lá. No Instagram também estamos, no PTX, no LinkedIn e em tempos tínhamos uma página no Twitter, mas entretanto não temos dinamizado muito o Twitter. Mas estamos nessas 4 redes, não é? E em qualquer lado podem nos encontrar no nosso site, ptx.pt. Tiago, obrigado mais uma vez por teres aceito o convite. Não, obrigado eu. Para os nossos ouvintes, subscrevam o canal do YouTube, Make It Happen Podcast, no Spotify e no podcast da Apple. Obrigado.